Muito boa tarde. Ainda há aqui lugares à frente, se alguém que está a pé. Ó, Bílio, há aqui lugares à frente, para onde queres sentar? Isto com os estudantes tem que ser assim, tem que se chamar para virem para a fila da frente, para senão... Eu sou tímido. Bem. Eu prometo que não faço perguntas. Ora bem, vamos começar a sessão. Não estão aqui para me ouvir, eu vou ser breve, certamente. É um enorme prazer dizer umas palavras de abertura de mais esta sessão do Clube de Leitura, com dois agradecimentos. O primeiro agradecimento, em particular, e começo pelos nossos visitantes, à professora Fátima Marinho, por ter aceito este convite para vir partilhar connosco os seus conhecimentos de literatura. A professora Fátima é a professora catedrática de literatura portuguesa, especialidade, penso eu, não tenho certeza absoluta, portuguesa. Eu sabia que sim, mas é diretora da Faculdade de Letras, como saberão, e há aqui um pequeno paradoxo, uma pessoa que eu conheço bem, muito estimo, admiro muito a sua forma de trabalhar, e é uma pessoa profundamente realista no surrealismo, não é? É profundamente realista no teu componente da vida, não é? Portanto, vai ser um grande gosto ouvi-la, em primeiro lugar, não é? Quero aproveitar para cumprimentar o professor Carlos Madureira, que vamos-nos vendo sempre, mas é sempre bom vê-lo, eu não o vejo todos os dias, e portanto é um bom momento para o cumprimentar e para lembrar o muito trabalho que fez e que continuará a fazer, mas que fez pela Faculdade de Engenharia, nomeadamente numa área, porque essa era a que me tocava no que eu conhecia do Carlos Madureira, na componente da informática. Era um homem altamente informático em termos relativos e absolutos, mas em termos relativos com outros membros da comunidade docente, não é? E deu um grande contributo à Faculdade de Engenharia, um enorme contributo à Faculdade de Engenharia. O segundo agradecimento e reconhecimento é estas iniciativas do Clube de Leitura, da Biblioteca, que eu acho que são notáveis. São uma ótima forma, em colaboração com o Comissariado Cultural, mas tem sido essencialmente a Biblioteca que tem desenvolvido estas atividades. Neste caso concreto, sei que é em total colaboração com o Departamento de Minas, mas de facto reconhecer esta atividade da Biblioteca, que eu apoiei e apoiarei, apoio e apoiarei no futuro, porque é muito importante nós mantermos esta componente cultural na Faculdade de Engenharia. E não posso deixar de fazer um comentário. Todas as semanas são extraordinárias, mas esta é mais extraordinária que as normais, que são extraordinárias. Esta semana nós tivemos uma importantíssima workshop sobre assuntos do mar, com 70 convidados estrangeiros. Temos, neste momento, a decorrer umas jornadas pedagógicas organizadas pela Associação de Estudantes, que nos trazem à nossa casa personalidades interessantíssimas e de grande relevância na sociedade portuguesa. Temos agora a seguir ao almoço às 2h30 uma das sessões e amanhã outra das sessões, e eu seguramente que sugiro às pessoas que vejam os temas e os nomes dos participantes e que participem. Temos logo à noite, às 8h30, o Festival de Tunas, e temos às 10 horas a nossa oficina da música a atuar no Hard Club. O que significa, e claro, e temos a sessão de agora do Clube de Leitura, o que significa, de facto, uma coisa que me agrada imenso, que é a riqueza da atividade cultural e científica da Faculdade de Engenharia, para lá da lecionação dos seus cursos de mestrado e dos seus cursos de primeiro e segundo ciclo. Professora Fátima Marinho, obviamente que nós queremos ouvi-la. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e vou-lhe dar a palavra. Muito obrigada. Eu escolhi estes textos que estão aí projetados, porque em 20 minutos não poderia falar de muito mais textos, e há propositadamente um salto cronológico entre 1946 e 2008, propositadamente textos mais contemporâneos, exatamente da expansão de Wolfram, e um texto de 2008 que desconstrói um pouco a temática anterior e que eu referirei no fim. Antes de passar propriamente para a representação na literatura portuguesa do Wolframio, eu fazia só uma introdução muito curta, mas chamando a atenção de que a literatura não é história, e em literatura nós não podemos falar nunca de uma representação do real
tal como ele foi ou tal como os documentos não o dizem. Nós, em literatura, não se está-se mais preocupado na forma como se diz, na forma como são representados os fenómenos, do que propriamente em verdades históricas e em verificação de documentos. É muito menos importante para o estudo da literatura essa outra parte, que fica mais para a história, e à literatura compete ver de que forma é que a ficção constrói os fenómenos do real e percebermos que o real nos aparece sempre na literatura, quer na poesia, quer na prosa, neste caso na prosa, no romance, como uma espécie de ficção construída. Então há sempre uma construção daquilo que, mesmo aceitando esse princípio de que mesmo a história tem sempre um seu cunhão de ficção, de construção, de invenção, mesmo a história tem isso. Eu, antes de falar, gostava que percebêssemos que mesmo nos estudos de história há sempre uma construção, porque o discurso da história está sempre imbuído da ideologia, do meio social, do lugar onde é feito esse discurso, e isso é importante para percebermos depois isto que eu vou mostrar a seguir. E se nos lembrarmos que normalmente o discurso da história é uma reprodução do discurso do poder, então aí percebemos como qualquer discurso que não é literário, parece que não é fictício, ou é sempre de certa forma. Se pensarmos nos cronistas, por exemplo, no Fernão Lopes, que toda a gente penso que mais ou menos estudou no liceu, e quando pensamos que ele está a ser muito realista nas suas descrições, temos que perceber que ele estava à soldo do rei, que era um cronista da corte, e portanto que toda a sua construção é uma forma de representar aquilo que se passou de acordo com determinadas diretrizes, não é? Ou determinadas intenções de quem detém o poder. E daí que na literatura, e tal como na história no último século, se tenha consciente desta ligação da história sempre com essa construção, comecem a aparecer romances que de certa forma desconstroem o passado. E eu estou a fazer esta porque depois para passar para o romance de 2008. Tendo em conta, percebendo nós que há outras vozes do passado, outras vozes que não foram nunca ouvidas e que podem ser interessantes, como as vozes dos degradados, dos miseráveis, dos marginais, das mulheres, que nunca tiveram voz ao longo da história. Portanto, nós vamos encontrar autores que vão apropriar-se da história, modificando-lhe um pouco o sentido que nós pensamos que é absoluto e que a certa altura começamos a perceber que é apenas uma parte da história. E muito rapidamente, queria só dizer que, por exemplo, a viagem relatada nos Lusíadas, a viagem de Vasco da Gama, tem hoje romances contemporâneos que a narram de um outro ponto de vista. Do ponto de vista dos africanos, dos indianos, dos árabes, e a viagem é a mesma sendo outra. Portanto, tendo em conta isto, vamos então passar para o Wolframio, como diz Agostina Bessa Luís, que serve da realidade, mas não confia nessa da realidade nem dos cronistas. Portanto, há sempre uma certa desconfiança no discurso literário em relação à transmissão daquilo que poderia ser a realidade, e por isso, nos romances, e agora só até 1946, nestes textos, nós vamos identificar constantes, e parece-me que isso é que é o mais importante, não é? Vamos identificar constantes e vamos ver como essas constantes estão ao serviço de uma determinada ideologia, não é? De um determinado sentido. Ora, portanto, Portugal, por causa das minas de wolframio, viu-se um pouco no centro dos interesses na Segunda Guerra Mundial, e por isto, logo nos anos 40, eu escolhi aqui dois contos. Os dois primeiros são contos. O primeiro é um conto do Miguel Torga, Minério, muito pouco conhecido, que só foi editado em 1941 num livro de contos chamado Montanha, mas quando aparece com o título de Novos Contos da Montanha, já este texto não está. Portanto, este texto é muito difícil de ser encontrado, e é interessante porque é logo de 1941 e com a marca do Neto. Dois romances principais, que são o do Aquilino Ribeiro, não é? E o do Fernando da Mora. Ora, vamos começar então pelo conto do Torga. O conto começa por descrever
uma natureza idílica, e isto é importante. Tanto, de antes, reparem, a montanha era pacífica e farta, dava pão, vinho, castanhas e lã. Isto também é uma característica de muitos textos literários, sobretudo numa construção tradicional, que é dar primeiro um lugar idílico, edénico, e depois haver uma quebra do equilíbrio, tal e qual como acontecia nos contos tradicionais. Se pensarmos nos contos infantis e nos contos tradicionais, acontecia um pouco a mesma coisa. Não é? Parece que está tudo bem e de repente algum elemento, não é, que vai criar uma ruptura e vai criar uma instabilidade. Ora, este início, portanto, esta sequência, esta primeira frase do conto, de antes a montanha era pacífica e farta, mais ou menos com ligeiras variantes, pode aplicar-se a todos os textos que falam de Wolframio. Quer dizer, antes era um lugar bom, edénico, e de repente há uma ruptura. Portanto, nós temos aqui um tópico do que se chama, que nós chamamos em literatura, o locus amenus, portanto, um lugar ameno, e depois, de repente, essa, não sei se conseguem ler, mas de repente esse lugar edénico é modificado. Reparem, mas se os homens da montanha esqueceram as maluquices do Sr. Vasco, que era o que dizia que iam procurar minério, os homens das terras baixas guardaram na memória atenta a lembrança das pesquisas que fez. E eis novamente a montanha visitada pela cobiça do minério. Portanto, a ruptura, em quase todos os romances, passa-se quando se descobre o minério, não é? Mas antes o Sr. Vasco abria pequenas covas de 7 palmos, como se fossem para sepultar apenas o seu sonho. Agora os homens que vieram começaram a abrir poços sem fundo. A montanha, mesmo assim, não quis acreditar. Pão, vinho, castanhas e lã, que era o antes, não é? Nunca daquelas fragas tinha saído mais. Mas o manco, o pastor, achou um seixo muito pesado, com laivos negros, como os que estão ali, não é? Foi vendê-los ao Sr. Williams. É interessante aqui que o aparecimento dos ingleses e dos alemães é outro tópico que nós vamos encontrar, sobretudo nos romances, não é? O Sr. Williams, logo o nome, não é? 45 mil reis, alto, os fraguedos afinal valiam. E a montanha deixou de dar pão, vinho, castanhas e lã para dar minério. Ora, aqui está, não é, a mudança, não é, que se dá, passou a dar minério. Ora, esta riqueza fácil marca o fim da ingenuidade e a transformação dos hábitos e mentalidades. Este fim da ingenuidade nós vamos encontrá-lo em quase todos os textos que nos falam do Wolframio e que estão aqui concentrados em pouquíssimas páginas deste conto do Miguel Torga, de 1941. Portanto, a prevalência do estrangeiro, a menção ao patrão inglês, é importante também, que revela a mudança e legitima a corrupção e o roubo encapotado. Ora, esta referência ao estrangeiro, nestes casos, ao inglês e depois ao alemão, em alguns casos aos dois, que se digladiam, não é? Qual é o que vai comprar mais Wolframio, tem isto. Reparem, e se soubera que os modos lá para os lados de Viseu andava também assim uma grande exploração de mineral. Pagavam-no por bom preço, 1000 reis, a montanha ouviu a novidade e coçou a cabeça, 20 mil reis, mas então... E reparem, a montanha ouviu a novidade. Isto é, portanto, um artifício literário, não é? Não é montanha, portanto, os habitantes da aldeia ouviram a novidade, mas o facto de dizer a montanha é importante. E em literatura nunca nada está por acaso. Nós temos que ir sempre aos textos e perceber porque é que está lá a montanha e não está, por exemplo, os habitantes da aldeia. Porque a montanha significa... tem um outro significado. A montanha era pacífica, dava lã, dava isto, dava aquilo, e de repente passou a dar o minério, portanto passou a notar-se. Ora, esta disforia, portanto, posto da euforia, não é? Portanto, esta disforia que nós... E foi assim que a montanha se perdeu, vejam o último parágrafo, não é? E foi assim que a montanha se perdeu, não é que seja justo roubar, tal, não vou ler tudo, mas... e foi assim que a montanha se perdeu. Esta disforia contrapõe-se à euforia do início, de antes a montanha não sei o quê, e a utopia dá lugar à crua realidade, não é? E à exploração simplista. A ser uma herdia, o Sr. Williams e tal, vamos passar a outro autor. No segundo texto, Ladrão, o próprio título já não está ali, mas o próprio título do texto, José Marmelo e Silva, o outro eu não fiz a apresentação, porque toda a gente sabe quem é o Torga, não é? O Marmelo e Silva é menos conhecido. Marmelo e Silva é um autor da Beira Baixa, portanto, que esteve muito ligado à exploração de Wolframio na sua infância. Tem vários textos, tem até um romance em que há uma personagem que trabalha nas minas, portanto, é uma realidade. E neste texto, Ladrão, tal como no texto anterior,
nós vamos ver, reparem, euforia glutónica de Wolframio, o próprio tipo de expressões que são usadas, euforia glutónica, não é? De Wolframio, os farrapilhas lá da terra que nunca vestiram uma camisa que não fosse rechapada por esmolas e viam roupas femininas caras exóticas, portanto, os farrapilhas, os anteriores, lavavam-se em cerveja, fumavam tabaco, embrulhado em notas de 100 escudos. Quantas loucuras para se mostrarem gente, enfim. Portanto, estão a ver a mudança, não é? Que aqui é muito clara neste conto do Marmelo e Silva. E aqui, nós já neste conto e nos outros textos, nos outros dois romances, nós vamos identificar 6 coordenadas fundamentais e é a partir agora destas 6 coordenadas que eu vou trabalhar os textos rapidamente. 6 coordenadas fundamentais que se encontram na construção dos romances e que são as seguintes. Portanto, a utopia inicial, a mudança de valores que se dá com o Wolframio, a desestruturação da família, portanto, que é uma consequência também do Wolframio, os paradigmas familiares e sociais que mudam, as más condições de trabalho e a corrupção. Ora, são estes elementos que nós vamos encontrar nos primeiros romances, não no último é uma coisa um pouco diferente, mas nos romances dos anos 40. Em todos eles, repare que evidentemente os enredos são diferentes, evidentemente as histórias mudam, mas nós temos esta mudança que nos dá, esta citação que está aí é tirada de um prefácio do Aquilíneo ao livro Wolframio e que diz que o Wolframio foi o maná, foi para os habitantes da Serra como o maná para os israelitas, portanto, mas depois diz-nos logo, imagine-se o que seriam os impulsos da ordem esfaimada ante o alimento providencial no afogo do jejum. O irmão engalfinhar-se-ia com o irmão, o mais forte encheria 2 vezes o saco, enquanto o mais débil choraria, portanto, vê-se, levaria melhor, se não o mais violento, o mais astucioso e o que tivesse olho rápido e pé leve. Portanto, e nós vamos identificar em todo aquilo que transparece nos textos, em todos os textos, são estas 6, portanto, coordenadas que eu disse e que eu agora vou rapidamente falar. Portanto, a utopia inicial já vimos, a mudança de valores também, a desestruturação da família, por exemplo, a rapariga que fica grávida do engenheiro e que o engenheiro vai abandonar, portanto, isso é uma constante, mais ou menos. Uma certa loucura, algumas deviam ser de Wolframio puro, avaliado pelo peso, pelo brilho, como relacionavam os olhos, etc. Reparem o Fernando Namora no livro Minas de São Francisco, que também trata exatamente o mesmo tema, e que diz: com os ventos de Espanha, corria agora a notícia de um achado de ouro negro escondido nas rochas, saltando dos rasgões das enxadas, enriquecia os farrapilhas de um dia para o outro, eram pedras que rendiam ouro, etc. Não vale a pena porque se repete. E vejam a segunda citação, que diz: Wolframio, um berro de loucura, uma enxurrada de risos, ódios, febres, rompendo com portas milenárias. As aldeias tinham uma alegria nova, vinham correr nas gargantas. Portanto, essa mudança social e, de repente, a consequência da mudança. Maldito ele fosse, mataram-lhe o Duarte, etc. Assassinaram o José Francisco. Portanto, agora as consequências negativas que aparecem em todos os textos, não é? Que é a desestruturação da família, a corrupção, a ausência de valores, a mudança de paradigma social. A tirar bombas, o mundo continuava a rolar como dantes, quem o governava, corpos almas, era o dinheiro, diz o Aquilino. Reparem, um homem chegando a São Francisco vende almodiado, portanto está sempre dentro da mesma linha, não é? Eu vendi os meus olhos e outras coisas que vocês talvez já tenham perdido. Continua sempre a mesma ideia, uma teia onde ele sabe que a presa está aprisionada. E de repente defenda-se da mina, Almeida, sabe virar um dia, fazer dele sua mulher, portanto uma rapariga que fica grávida, portanto essa desestruturação toda dos valores sociais que são muito explorados em todos os romances. E também entre família, o paradigma familiar e social, os irmãos que se... Não vale a pena estar, porque eu só tenho 20 minutos, não é? E, portanto, tenho que estar a acabar os 20 minutos, tenho que me despachar, porque nós poderíamos perceber que estes paradigmas, por exemplo, a dupla inglês-alemães é interessante,
porque faz ressaltar a ambiguidade dos interesses em jogo, não é? Nós sabemos, na Segunda Guerra Mundial, e refletem a ambiguidade das posições do governo português da época. Isso também é interessante, é ver que nos romances se reflete a ambiguidade do governo. Portanto, os ingleses e os alemães vendem uns, vendem outros. As más condições também de trabalho, que estão aqui nesta citação, do Aquilino, aos 2 homens tirados debaixo dos escombros, depois de porfiosa luta, é que não houve santo nem santa que valesse, lá foram para a terra da verdade, deixando mulher e filhos, etc. Portanto, o desastre social, as más condições de trabalho que dão origem a mortes, não são só as más condições sociais, não é só a corrupção, mas é também as más condições. Claro, o relatório final que o sindicato leva para Lisboa conclui que o acidente foi obra de um horroroso descuido do mineiro, a companhia não é responsável. Sempre, não é? Esta mesma conclusão. Depois também a corrupção, as últimas linhas, tenho a certeza de que é simplesmente um ladrão da companhia, que a mina é uma capa para os seus negócios tortuosos e colossais. Portanto, a corrupção que vemos também na literatura. Acreditavam em roubar-se, etc. À boca cheia se contava que impingia a Mr. Corbet gato por lebre, portanto, toda essa corrupção que nós vamos vendo nos vários romances, e todos estes textos, eu devo dizer que eles são devedores da estética neorrealista, e agora queria passar rapidamente ao último romance, da estética neorrealista. O que é que isto quer dizer? Eu estou aqui num ambiente de engenharia que não sei falar nada de Wolfram e de Minas, apenas sei falar dos romances que dele falam. O neorrealismo, portanto, é uma estética literária que existe em Portugal nos anos 30, 40, empenhada socialmente, ligada ao realismo socialista, devedora do socialismo soviético, e que é muito empenhada, e os seus escultores estão, mais ou menos, empenhados em denunciar as injustiças sociais, em denunciar... Normalmente, os textos neorrealistas não têm um grande valor literário, porque normalmente estão mais empenhados em ser uma espécie de quase panfletos políticos do que propriamente serem literariamente importantes. Por isso, eu salientei os romances do Aquilino e do Namora, não é? Que apesar de tudo são grandes escritores e, portanto, conseguem ultrapassar apenas essa faceta mais panfletária do tipo de um Alves Redol ou de um Soeiro Pereira Gomes e conseguem transmitir também, de um ponto de vista literário, algo que seja válido e que seja moderno e que seja transformador, porque também em literatura nós damos mais valor às mudanças da própria técnica narrativa e do enredo do que ao conteúdo propriamente, e a denúncia social sim é importante, mas ela terá que estar apoiada também em formas literárias válidas. Ora, no entanto, há neste momento, todos estes textos, contemporaneidade em relação ao fenómeno, portanto um grande envolvimento dos autores, e por isso eu falei num último romance do Miguel Miranda, que se chama O Rei do Wolfrâmio, A Última Viagem com Todo o Requinte, publicado em 2008, que esse romance sim seria um romance que nós poderíamos considerar um romance histórico, portanto um romance que vai buscar com alguma distância temporal aquilo que se passou antes. Este romance é um romance que fala de algumas preocupações da literatura atual, receia estar a construir um passado falso, etc. É um jogo constante que o narrador nos propõe. No romance, que é uma personagem que está a fazer uma tese de doutoramento sobre o fenómeno do Wolfrâmio e não consegue avançar na tese de doutoramento por fenómenos vários e vai recordando aquilo que sabe do Wolfrâmio. E eu devo dizer que eu não aderi muito a este romance, não foi um romance que eu tivesse gostado. É um romance que muda constantemente a pessoa narrativa, tanto é falado em 2008 como de repente há cenas passadas nos anos 40, portanto está constantemente, há dois tempos em simultâneo sempre, mas eu penso que o autor está mais apostado em construir um enredo quase policial, em construir um enredo de suspense e até em criar alguns elementos cómicos. Por exemplo, há uma cena
que é uma personagem que morre em França e os filhos, para não terem que pagar, trazer o corpo, trazem-na como se fosse viva dentro do carro, mas depois está rígida, enfim. Há assim uma cena um bocadinho cómica, há assim umas cenas cómicas, mas eu penso que do ponto de vista da representação do fenómeno de Wolframio não traz nenhuma novidade em relação aos textos dos anos 40. É claro que fala de figuras da época, por exemplo, o cônsul português em Bordeaux, o Aristides Sousa Mendes, fala de figuras da época, mas não me parece que haja, depois se quiserem fazer alguma pergunta sobre este romance, mas como já estamos 20 minutos, acho que 24, queria parar. Eu queria agradecer e cumprimentar. A intervenção que se segue é do Dr. Pedro Araújo. O Dr. Pedro Araújo é licenciado em Ciências Históricas e tem vindo a desenvolver a sua atividade em diferentes domínios dos recursos patrimoniais e da arte contemporânea. Neste momento encontra-se a investigar, ou o projeto de investigação passa pela musealização das minas da Borralha, onde apresenta uma perspectiva de museu um pouco diferente daquela a que estamos habituados, que implica o espaço público. O professor, o Dr. Pedro Araújo, propõe a musealização do imaterial, daquilo que é um pouco as histórias, o boca a boca, na tentativa de complementar a outra perspectiva da musealização, essa sim passa pelo suporte físico, e com imensa expectativa que vamos ouvir a sua intervenção. Boa tarde, antes de mais, gostaria de agradecer o convite da Faculdade de Engenharia e dizer que é com muito gosto que estou aqui a apresentar o meu trabalho e ouvir os restantes colegas. O trabalho que eu vos vou falar, vou fazer já uma denúncia de intenções. É um trabalho, de certa forma, pioneiro, como vocês vão ter a oportunidade de ver, mas muito interessante também do ponto de vista da investigação. É um projeto que está a decorrer como tese de mestrado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, orientado pela professora Alice Duarte, e é um projeto que foi iniciado em 2009, partiu de um convite da Câmara Municipal de Montalegre, a mim e a uma equipa de pessoas que na altura estava a trabalhar no projeto do Ecomuseu e que viu nas minas da Borralha, que para quem não sabe são as minas de wolframio e foram as segundas maiores minas de wolframio do país, logo a seguir à Penasqueira. Encerraram em 86, portanto tem um percurso bastante interessante do ponto de vista histórico. Como eu estava a dizer, o convite partiu em 2009 para fazer uma pesquisa de terreno, ou seja, para fazer uma investigação de um ponto de vista muito geral sobre a história e o percurso histórico das minas da Borralha, mas com um enfoque muito especial na componente social e na componente humana das minas, que é um tema relativamente recente no discurso, quer no discurso histórico, quer no discurso museológico. A pesquisa de terreno efetuada, como eu falei, centrou-se essencialmente na comunidade mineira das minas, que propositadamente as minas transformaram um sítio ermo numa aldeia, que é a aldeia das Minas da Borralha, que foi uma aldeia praticamente ocupada, e é hoje praticamente ocupada por antigos mineiros e descendentes desses trabalhadores. O trabalho de campo essencialmente foi nas Minas da Borralha, na aldeia das Minas da Borralha, e paralelamente foi sendo feita uma pesquisa de arquivo, aqui com o arquivo da Circunscrição Mineira do Norte, que está no da Delegação do Ministério da Economia, no arquivo distrital de Vila Real e no arquivo municipal de Vieira do Minho. O que interessou essencialmente nesta investigação foi, por um lado, verificar que sobre as minas da Borralha existe muito pouca coisa escrita.
o que é de facto estranho, tendo em conta que, por exemplo, em relação à mina da Panasqueira, há bastante literatura, enfim, digo bastante em relação à borralha, há bastante literatura e sendo a borralha as segundas maiores minas do país, verificava-se que não havia propriamente uma investigação em que esta que eu estou a realizar agora se pudesse apoiar. No entanto, há alguns trabalhos, havia alguns trabalhos já anteriores, e os quais eu devo mencionar em público, porque são trabalhos muito bons. Quem gostar deste tema do wolframio e quem tiver algum interesse em estudar a problemática do wolframio, são trabalhos que de certeza definitivamente se irá cruzar e terá mesmo que eventualmente que ler, que é o trabalho da professora Otília Lage, que é a tese de doutoramento da professora Otília Lage do Instituto Politécnico do Porto, é uma tese de doutoramento em História Contemporânea, e é uma tese de mestrado acerca do Lousal, que é Vidas na Mina, que é uma pesquisa sociológica e um trabalho de campo do ponto de vista sociológico das minas de Lousal no Alentejo. Portanto, fica aqui à chega para quem quiser, para quem gostar, consultar. Em relação a este trabalho, a pesquisa focou-se essencialmente nas histórias e nas biografias de vida, nos percursos de vida dos antigos mineiros. Neste momento, o trabalho de entrevistas propriamente dito está relativamente suspenso, porque está a decorrer agora o projeto mais de investigação mais avançado com a tese, mas eu posso-vos dizer que em cerca de um ano de trabalho no terreno foram entrevistadas cerca de 65 pessoas, e neste momento temos para cima de 70 horas de gravações áudio e vídeo deste trabalho. Foi um trabalho muito difícil, é um trabalho muito difícil, porque as pessoas são muito idosas já, as minas da borralha fecharam em 86, portanto imaginem o que é em 2010 ou em 2009 começar a fazer um trabalho deste tipo, mas é um trabalho que merece ser valorizado, e eu digo merece ser valorizado porque, do ponto de vista, se observarmos do ponto de vista do contexto mineiro e do contexto do património industrial português, verificamos que este tipo de trabalhos ainda são muito incipientes do ponto de vista da sua concordância pública, ou da sua visibilidade pública. E, de facto, se formos a ver, eu defendo um pouco a minha dama, mas, enfim, estou na Faculdade de Engenharia, mas também acho que é importante a componente humana das minas, porque a tendência, o que é normal, de valorizar sempre um pouco mais o ponto de vista tecnológico e industrial, deve ser complementado com investigações ao nível Eu, entretanto, peço desculpa, eu esqueci-me de passar isto, que eu entretenho-me depois a falar e, entretanto... Mas o que eu estava a dizer é que a parte material deve ser sempre complementada com a parte intangível, porque se as máquinas foram uma constante nos percursos mineiros e na indústria mineira, as pessoas também o foram. Portanto, é preciso trabalhar nesse aspecto e, de facto, já não há muitas minas que ainda conservam a sua memória, o seu capital humano ativo para fazer este tipo de recolhas e para depois, no futuro, construir uma narrativa que seja coerente com os objetivos, por exemplo, de um projeto de musealização. O trabalho que eu vos tenho vindo a falar, de certa forma, vem de encontrar estes objetivos que estão aqui, vem de encontrar aquilo que eu tenho falado um pouco. É necessário incluir nos discursos museológicos, especialmente dedicados ao património industrial mineiro, a componente do património cultural e material, que é uma temática, como eu também já havia referido, que é uma temática muito recente, não só em Portugal, mas também por exemplo, no resto da Europa. A Convenção do Património Material é um documento da Unesco, é um documento relativamente recente, que data, salvo erro, de 2003, portanto, nem 10 anos tem ainda, portanto, este é um trabalho que é preciso ainda, há muito trabalho ainda pela frente. E neste aspecto é essencial também começar um pouco a trabalhar por esta via. Como eu falei também, tem a ver com o trabalho que eu tenho vindo a realizar, tem assente no conceito de pesquisa de terreno, enfim, do trabalho de campo, digamos assim, na observação participante, de certa forma. E, por fim, em relação às minas da borralha, há um projeto que neste momento é um projeto que está-se a tornar progressivamente uma realidade, de transformar as minas da borralha num dos polos museológicos do projeto do Ecomuseu de Barroso.
E aqui neste momento o meu projeto, o projeto de investigação que eu tenho vindo a desenvolver, espera poder contribuir para a delineação, do delinear de um projeto expositivo. No entanto, há aqui algumas variantes que se ligam também ao que foi dito pela professora Fátima, que tem a ver com a ligação que existe entre os depoimentos dos informantes e a literatura, algumas das obras que entretanto foram aqui referidas e outras que são mais do domínio do realista puro e duro, do Manuel do Nascimento, por exemplo, que é um bocado, digamos assim, que é uma escrita muito... como é que eu hei de explicar? De literatura tem pouco, não é? Sim, de literatura tem muito pouco. Mas é interessante verificar que, por exemplo, as 6 coordenadas que foram referidas na intervenção anterior também estão presentes nos discursos dos informantes, o que é muito interessante. Das 60 ou 70 horas de transcrições que eu tive que fazer, eu e uma pessoa que está aqui na assistência, a Sandra Pereira, verificamos que existe também estas 6 coordenadas, ou seja, existe a desagregação familiar, existe a corrupção, existe a utopia, enfim, existem estas coordenadas todas e que, de certa forma, o que valoriza a pesquisa as pesquisas e materiais, ou este tipo de trabalhos de pesquisa no terreno, é ouvir as pessoas na primeira pessoa, ou seja, é fazer história na primeira pessoa. O investigador, o historiador, o antropólogo, o sociólogo que vai falar com essas pessoas está a ouvir as histórias em primeira mão. E isso é um aspecto muito importante que nenhum documento consegue dar, nenhum documento escrito, porque as pessoas também são documentos. E este é um dos capítulos que eu pretendo trabalhar ainda, que tem a ver com uma abordagem ligeiramente diferente da abordagem histórica e da investigação histórica que é feita, que é partir de um espaço temporal delimitado, mas que, em vez de recorrer predominantemente aos documentos oficiais da história mineira, por exemplo, os boletins de minas e as comunicações de serviços geológicos e mineiros, trata-se de reescrever uma história contada pelos próprios informantes, ou seja, eu comecei a trabalhar com informantes que que trabalharam nos anos 40, na altura da fárria, na altura da febre glutónica do wolfrâmio, e entretanto foi entrevistando pessoas que trabalharam em décadas sucessivas nas minas da borralha e, através dos seus discursos e das suas experiências, é possível fazer uma história alternativa, digamos assim, àquela que os documentos contam. É uma metodologia que não é muito usual, eu sei, mas também, como já vos disse, esta temática do património material é uma temática muito recente, mas eu creio que é bastante possível fazer este tipo de trabalhos. E depois também temos que juntar aqui alguma documentação, como tem que ser num trabalho de museologia, e sendo a minha formação de História, não posso fugir, nem quero fugir à documentação oficial. A intenção é trabalhar também com os documentos oficiais, mas, acima de tudo, trabalhar com a literatura. E a literatura, como já disse, tem esta afinidade muito grande e tem esta parceria muito grande, pelo menos em relação às 6 coordenadas que foram aqui faladas, e penso que pode ser um complemento muito interessante aos discursos dos informantes, ou seja, lendo e percebendo as dimensões que existem por detrás da escrita neorrealista, por exemplo, ou mesmo a escrita do Aquilino Ribeiro, consegue-se transformar, de certa forma, uma história num caminho, de certa forma, bipartido, ou seja, que é um caminho que são as histórias faladas pelos informantes e são as transcrições, ou algumas transcrições muito específicas da literatura. E, de certa forma, isto, se formos a ver, isto democratiza, de certa forma, a investigação histórica. Porque conseguimos, isto vem também de acordo com o conceito de pesquisa de terreno, com uma investigação, em que tenta-se recorrer, por um lado, ao maior número possível de elementos que nos permitam fazer uma análise
que permite ao investigador, neste caso ao historiador, fazer uma análise o mais isenta possível. E se nós recorrermos aos documentos oficiais, se recorrermos aos depoimentos dos informantes, e se recorrermos, por exemplo, à literatura, que por si só também é um documento, não é? Conseguimos ter, de certa forma, uma história mais participativa e conseguimos fazer uma abordagem muito mais democrática do que aquela que, se formos só meramente aos jornais ou às publicações oficiais, digamos assim, porque essas também encerram, essas também encerram em si algumas inconsistências, digamos assim. É impossível num boletim de Minas perceber quantas toneladas de wolframio foram contrabandeadas nas minas da Borralha nos anos 40. Mas se formos entrevistar, ou se formos... Eu não gosto da palavra entrevistar, às vezes uso-a, mas é por lapso. Se formos conversar com 2 ou 3 vendedores ou wolframistas que trabalharam nos anos 40 e que eles próprios comercializavam e contrabandeavam toneladas de wolframio, ficamos com uma visão completamente diferente daquilo que a história nos tem para oferecer. E neste aspecto acho que este trabalho é um trabalho interessante. Ao que sei, também já em São Pedro da Cova já se começa também a haver algumas movimentações para trabalhar com as pessoas, com os antigos mineiros que ainda permanecem, e eu creio que é muito interessante deste aspecto. Eu só para terminar, e para ilustrar um pouco o trabalho que eu tenho vindo a fazer, que o PowerPoint não demonstra muito, o trabalho não se tem, esta investigação não se tem ficado só pelas conversas e pela pesquisa com documentos. Durante o processo de transcrição das conversas, foram analisadas, as conversas foram objeto de transcrição e foram objeto de uma análise. E, portanto, nós estamos a falar de 500 ou 600 páginas de transcrições, pronto, só para terem um volume da ideia do trabalho. Em que eram mencionados recorrentemente alguns utensílios, alguns artefactos usados pelos apanhistas e pelos contrabandistas, na separação do minério ou para o acesso à mina, descendo pelas chaminés. Alguns desses artefactos, curiosamente, está ali um, que nós chamamos o lavador, em Montalegre, não sei como é que se chama aquela peça ali de madeira, curiosamente está ali uma. Mas havia um mencionar recorrente dos informantes, por exemplo, ao sarilho. E eu, como não sou de engenharia, nem estudei engenharia, fiquei com bastante curiosidade em perceber o que era um sarilho. E então comecei a investigar um pouco, a perceber também um pouco a história da mineralogia, a história das minas, e este termo sarilho levou-me à mineralogia romana. Pelo que eu sei, é um artefacto que teve origem nos romanos. E achei muito estranho, porque como é que um artefacto que foram os romanos que inventaram, creio eu, neste momento não tenho nada em contrário que me diga ao contrário, como é que ainda era usado nos anos 50 e nos anos 60 nas minas da Borralha? E fiquei bastante curioso. E fiquei bastante curioso porque as pessoas que me falavam dos sarilhos descreviam-me o sarilho. E eu, como sou um pouco teimoso, decidi desafiar uma das pessoas que me falava de um sarilho a construir um, porque eu nunca tinha visto nenhum. E então, este é um pequeno vídeo que eu vos vou mostrar, que mostra a construção de um sarilho por um entivador, que por sinal é meu sogro, mas que trabalhou nas minas da Borralha durante 20 anos, e em que, perdoem, isto é um vídeo de trabalho, mas é só para vocês perceberem também as dimensões que este tipo de investigações pode tomar. Eu desafiei esta pessoa a construir um sarilho, porque depois, no fundo, este tipo de artefactos, uma vez construídos, consegue contextualizar os depoimentos dos informantes e as histórias que giram em redor do sarilho, desde o farrista ou o contrabandista que desce por este sarilho, através das chaminés até às galerias, desde os baldes de minério que são puxados pelas pessoas que estão à superfície, que são puxados através deste artefacto. Portanto, este tipo de trabalhos permite não só ao investigador
perceber melhor aquilo que está a trabalhar, não é? Através da visualização real do artefacto, como depois também permite, depois, a posteriori, num futuro projeto museológico, tornar legível para um público que é a partir da leigo, tornar legível a um público o termo sarilho, porque se nós colocarmos num futuro projeto museológico o termo sarilho, que as pessoas desciam pelo sarilho para ir roubar minério à mina, a maior parte das pessoas não sabe o que é um sarilho. E se nós tivermos este tipo de vídeos, este tipo de discursos a acompanhar um discurso museológico, passa a redundância, para o público fica muito mais legível e no fundo essa é a intenção também da museologia também, é revisitar a história, mas torná-la também atrativa, de certa forma, para o público em geral. Segue-se agora um pouco a conversa do professor Carlos Madureira, que por demais conhecido da grande maioria dos presentes que se encontra nesta sala. O professor Carlos Madureira licenciou-se em Engenharia de Minas, doutorou-se também com uma tese baseada na interpretação das ondas de superfície em prospecção sísmica e é, neste momento, professor catedrático aposentado da FEUC. Perdoem-me uma nota mais intimista, professor Carlos Madureira foi um pouco o pai científico de todos nós aqui no departamento e que mais não fosse por esse motivo, estávamos-lhe gratos pela a presença que tem aqui hoje. Eu dava-lhe a palavra. Muito obrigado. Se não me ouvirem, digam, se fazem favor, eu não tenho prática destas tecnologias complicadas. Eu não consigo falar sentado, aqueles que foram meus alunos perceberam isso há muito tempo. Os meus netos costumam dizer que quando perguntam qualquer coisa ao avô, o avô levanta-se e puxa de um cigarro. Eu não vou puxar de um cigarro porque está aqui o nosso diretor, mas vontade não me falta. E realmente não tenho... O meu papel aqui é um papel claramente secundário. Viemos cá para ouvir pessoas de fora com um tipo de formação e de cultura diferente do nosso. Estou a pensar nos mineiros que estão aqui. Qual é o meu papel? A centragem foi essencialmente no tema do wolframio e do wolframio na Segunda Guerra Mundial. É uma fase histórica importante do país, no sentido geral, não só no sentido mineiro, no sentido económico e mesmo social, é importante, teve consequências muito sérias em muitos sentidos, mas acho que é preciso enquadrá-lo. É preciso enquadrá-lo, primeiro, no plano político geral, quando se leem os textos sobre a crise ou a época, o Eldorado do wolframio da Segunda Guerra Mundial, aquilo que se vê em termos sociais é uma população completamente embrutecida, analfabeta maciçamente, inculta, incapaz de perceber os mecanismos que estão por trás, não só mecanismos técnicos, mas os mecanismos sociais e económicos que estão por trás das explorações. E se olharmos para a estrutura do que a literatura da época ou relativa à época nos mostra, é surpreendente a semelhança entre essa época em Portugal, que eu não juro que esteja completamente ultrapassada, e a atual no Congo, por exemplo. É preciso ver que as 5 maiores empresas mineiras de wolframio em Portugal, na época, eram todas estrangeiras. Começaram na Penasqueira, a Borralha, que era francesa, e as outras por aí fora, Rio de Frades, que era alemão, etc. E essas tinham uma estrutura e um funcionamento completamente diferente do resto. É preciso pensar que houve, em funcionamento simultâneo no país, nessa altura, 1000 e tal minas diferentes. A grande maioria das quais
tituladas apenas por um concessionário, na maior parte dos casos não era concessionário sequer, tinha uma licença especial temporária, sem tecnologia nenhuma, em que o trabalho era basicamente à pica, e não era destas, que isto é de engenheiro, okay? Esta é de engenheiro, picareta, com muito pouco recurso, sequer a explosivos, e nomeadamente, virtualmente, sem recurso a perfuradoras, quer elétricas, quer pneumáticas. É surpreendente quando se lê hoje nos jornais o que se está a passar na África Central e quando se lê nos livros o que se passou nos anos 40 em Portugal, a semelhança em quase tudo. Porque também na África Central há empresas a trabalharem e, curiosamente, não são os piores patrões. É surpreendente, mas é assim, porque tecnologicamente e socialmente são mais evoluídos, e também eram, nos anos 40 aqui, não eram os piores patrões. Quando, em alguma da literatura, aparece um movimento de fundo de reivindicação operária contra as condições de trabalho, portanto, contra a exploração pelos patrões, refere-se essencialmente ao pequeno patrão privado, não à grande empresa. A relação com a grande empresa é muito complicada, sobretudo por causa da tecnologia que vocês, os que são alunos de Minas, podem perceber isso facilmente. É extremamente atraente e o mineiro numa mina tecnológica apaixona-se pela tecnologia com que trabalha. Isso é evidente ao falar a máquina com que trabalha, seja ela qual for, uma separadora, uma britadeira ou um martelo pneumático, é a minha máquina. É qualquer coisa que se possui, não económica e fisicamente não é posse, mas é a posse pelo domínio, pelo trabalho. E isso cria depois o tipo de orgulho operário ligado à manipulação de ferramentas evoluídas, e nada disso se encontra na pequena exploração, na exploração manual. E quando vocês leem sobre o Congo, têm de, atualmente, que é uma das crises graves que temos neste momento, não estou a comparar os morticínios do Congo com os alguns assassinatos que houve nesta altura. Depois é preciso pensar numa outra componente, mas essa já foi largamente tratada aqui, que é a do pilha, a do apanhista, que nem sequer está constituído como empresa, que não tem direitos nenhuns, é o ilegal completamente que anda. Desde o assaltante, à mina mesmo, a história de há bocado dos sarilhos. Foi Sarilho que disse? Sim. Foi, tem razão. A propósito, estou a começar a divagar, mas não se ralem, eu calmo já. A propósito da montanha, recorda-se, há momentos que falou da montanha, sim, sim. E quando o autor diz a montanha soube, a montanha apercebeu-se, eu era capaz de fazer uma pequena sugestão de caráter linguístico aí. Talvez fosse mesmo a montanha, mas no outro sentido. O nome tradicional da arte de Minas em Portugal, até aos princípios do século XX, portanto há grosseiramente 100 anos, era montanística. Não se falava em arte de Minas. Era montanística. A própria engenharia de Minas era montanística. Montanística vem do alemão Bergbau, a construção, a obra, o trabalho na montanha, porque as grandes minas metálicas são, em geral, em terrenos montanhosos, em terrenos de planície são as aluviões e são outro tipo de exploração completamente diferente. E, portanto, a montanha e o montanhês, muitas vezes, era o mineiro.
a mina e o mineiro. Mas, ainda no século XX, no princípio do século XX, estou a pensar, por exemplo, no Achay Wally, o nosso colega, que escreveu várias coisas, inclusivamente os subsídios para a história da montanística, são publicados já no século XX com este nome. Não é das minas, da engenharia de minas, é montanística. E mais do que isso, este nome só veio do século XVIII. Como o iluminismo, no século XVIII, naquela revolução profunda que a língua portuguesa teve no sentido do cultismo, de se transformar de uma língua pobre, humilde, numa língua culta e evoluída, pelo menos como tentativa. Se lermos Camões, por exemplo, não é propriamente uma língua inculta, mas não tinha, sobretudo a etimologia, aquelas referências ao grego e ao latim diretas, e porque antes nem sequer se falava em montanística nem em montanha. O nome do mineiro era... Como é que é? Adiceiro. Porquê? Eu aprendi isso com o professor Fiuza, ou melhor, com o pai do professor Fiuza, que tem um artigozinho no Elucidário sobre Adiceiro. Adiceiro era o mineiro da Adiça. A Adiça é uma aluvião marinha na Península de Setúbal, hoje completamente esgotada, que foi extremamente importante no tempo deve ter sido no tempo dos romanos, no tempo dos árabes, a ponto de a fortificação de defesa dessa mina ser Almada. Almada vem do árabe Almaden, quer dizer o castelo da mina, e teve um papel fundamental. Já agora os mineiros tiveram algum papel em Portugal. Quando se pensa quando o Afonso Henriques prometeu ao Papa umas tantas bolsas de ouro, de onde é que lhe vinha o ouro? Da Adiça, porque apesar do pai ter dito nunca percas Tui, a Galiza, ele perdeu Tui e marchou para Sul. Porquê? Porque no Sul estava o ouro da Adiça. E os mineiros do ouro da Adiça eram os adiceiros. E mesmo já no século XVIII aparecem referências a mineiros como adiceiros. Já se perdeu a noção da Adiça porque a aluvião da Adiça esgotou-se curiosamente, por uma daquelas coincidências espantosas da história, precisamente quando apareceram o ouro e as pedras preciosas no Brasil. O ouro da Adiça foi o sustento do tesouro português desde o Afonso Henriques até o Pedro II. É preciso ter um pouco estas coisas na cabeça para poder entender que a nossa profissão de mineiros não é só a do bicho que bate numas pedras, descobre assim umas coisas que ninguém percebe bem, que depois se transformam noutras que também não se percebe bem, aqueles concentrados que eles estão e tal. E depois no fim aparecem-nos metais, onde já não tem nada do aspecto inicial e, a rigor, já saiu das nossas mãos porque passou pelos nossos primos ou irmãos daquele lado ali, os metalurgistas. Não é? Tirando isto, e para não dizer mais disparates, se quiserem pôr-nos à prova, aos três, principalmente a eles, que devem ter muito mais interesse do que eu, façam o favor. iPads que fornecemos para que possam agora justamente interrogar os convidados após estas brilhantes intervenções que suscitaram com certeza alguma questão
que, com todo o gosto, eles poderão esclarecer. Não sei se ninguém tiver... Ok. Boa tarde. Nós vendíamos então o wolframio, não é preciso. Boa tarde. Nós vendemos então o wolframio aos dois lados. Alguém tem percentagens se nós vendemos mais aos alemães ou mais aos ingleses, ou era a quem pagasse mais? Estou a perguntar se os portugueses, se pode ser consigo, que eu sei que tem umas histórias engraçadas sobre isto. Vendia-se wolframio aos ingleses e aos alemães, se há percentagens acerca disso? É muito difícil dizer. As duas maiores minas estavam ligadas aos aliados, a inglesa da Panasqueira e a francesa, que mesmo depois da queda da França conseguiu funcionar do lado dos aliados por meio de umas habilidades jurídicas que transferiram para os Estados Unidos a propriedade das minas, mas digamos, em princípio, não deve ter estado muito longe da igualdade. Não sabemos ao certo, porque há um peso enorme do minério ilegal, do contrabando, ao qual não é possível fazer contas. Então, hoje, não é de todo possível. Na época havia estimativas, mas imaginam como é que são as estimativas do contrabando. É como hoje, são estimativas. Passam disso e provavelmente são largamente falsas, ou para mais ou para menos. Não é? Mas não há uma resposta direta para essa pergunta. Agora, o que se sabe é que houve uma luta terrível no terreno pela compra do wolframio ilegal, num quadro que é muito engraçado. Os aliados não tinham necessidade, por aí além, do nosso wolframio. Os aliados estavam interessados em que os alemães que não tinham acesso a alternativas tivessem acesso ao wolframio português. Fizeram tudo quanto puderam, politicamente e mesmo economicamente, para comprar o wolframio que os alemães pudessem comprar. Porque eles tinham alternativas. Isso vem de um acordo que chegou a haver entre alemães e americanos no que diz respeito aos chamados aços duros, aços rápidos. E o acordo passava por os americanos trabalharem com aços ao molibdênio, que é muito abundante nos Estados Unidos, nomeadamente a enorme mina de Climax, e os alemães trabalhavam sobre o tungstênio. E a situação é engraçada, porque realmente o desespero era dos alemães. Esses precisavam de wolframio. Precisavam. E mais do que, embora, obviamente, nas blindagens e tal, fosse importante para endurecer o aço, era essencialmente para as ferramentas de corte, para a metalomecânica, para as ferramentas de corte, os buris do carbonato de tungstênio, que precisavam dele. A ponto de aí por volta de 44, o ministro da Economia, o Speer, ter proibido o uso do wolframio nas blindagens porque precisava dele para a maquinagem. Ok? Deixem-me só, em nota de rodapé, há inclusive, as pressões eram tantas da parte dos ingleses e dos alemães, que há um decreto-lei do Salazar, de 12 de julho de 44, que proíbe a exportação do wolframio. Tais eram as pressões, quer do lado dos ingleses, quer do lado dos alemães, que o indivíduo, não senhora. Claro que ele continua-se a vender no contrabando. Então, eu era capaz de acrescentar outra coisa já agora. Esse decreto embora tenha uma data ligeiramente anterior, só foi levado à prática em outubro, creio eu, de 44, quando definitivamente foi cortada a ligação, nomeadamente ferroviária, através da França com a Alemanha. Isto é, na altura,
já não adiantava nada. À boa maneira de Salazar. Agora já não faz diferença, portanto posso proibir. E curiosamente foi das coisas que provocaram a maior revolta na época, porque as minas eram viáveis, a história das cotações virem depois a cair brutalmente ainda estava para vir, e os mineiros nunca aceitaram essa proibição de trabalhar. Porque, nessa altura, subsídios de desemprego e coisas assim não havia. De espécie nenhuma. Portanto, foi condenar de um dia para o outro os mineiros legais ao desemprego. As próprias grandes empresas, a Panasqueira, eu lembro-me ainda de se ter falado disso quando lá estive, ainda sofria as marcas desse encerramento forçado, que era completamente idiota. Inútil, não serviu rigorosamente para nada. Não sei se há... o professor Sebastião Feio de Azevedo queria também fazer... Estamos muito já para além... Rápido. Eu gostava de começar com uma palavra para o mais novo dos palestrantes, para o Dr. Pedro Araújo, e dizer-lhe que apreciei muito a informação que me deu relativamente à recolha de património e material, e não posso deixar de um pouco de humor, que hoje em dia nós precisamos disso. Se precisar de filmar mais sarilhos, fale comigo, com a professora Fátima, que nós temos imensos e que lhe arranjamos, e que nós arranjamos-lhe muitos sarilhos para você filmar de várias formas e de vários tipos. Portanto, garanto-lhe que recolhe muito património, se nos falar. Agora, realmente, relativamente à intervenção da professora Fátima Marinho, que apreciei imenso, eu estava a pensar, quer dizer, estava a falar e eu estava a pensar lá comigo mesmo, nas minhas coisas, não, enfim, na minha visão da literatura e da vida. Gostei muito dessa nuance fundamental da separação entre literatura e história, se bem que eu acho que a história, como disse, é muitas vezes ficção, não é? Quer dizer, ficção comprada e ficção exigida e ficção construída. Uma construção é uma construção muito complicada e muito desagradável, não é? Mas, portanto, eu estava a ouvi-la falar, estava a ver aqueles excertos, tanto de Torga como de Namora, como de Aquilino, e claro que me veio à mente uma figura bastante diferente do ponto de vista literário, penso eu não sou especialista, não quero começar a fazer asneiras, que é essa de Queiroz, não é? Que é incontornável para mim, se bem que talvez um bocadinho irónico demais, começando a certa altura a não conseguir, tanta ironia começa a ser pesada, mas é violentíssimo na apreciação que faz de Portugal, particularmente quando nós vemos que hoje afinal as coisas não mudaram, quer dizer, que estão, portanto, toda essa descrição, com toda a construção que possa existir por parte dos escritores da situação da época, de todas essas palavras que eu nem sabia que existiam, como corrupção e assim essas coisas, não é? Que ouvi hoje pela primeira vez. O que é que pensa, que relação é que existe, do ponto de vista literário, na explicação das sociedades, desde o século XIX até agora ao século XX, em 100 anos, não é? Foram mais ou menos 20? Não, foram 100 anos, do Essa para... mais ou menos 80 anos. Mais ou menos. Do Essa para Aquilino, assim. Que evolução do ponto de vista da representação figurativa da sociedade é que acha que houve no plano literário? Não, é que houve mesmo, não é? É que houve mesmo. Até ao século XIX, a literatura acreditava que reduplicava o real, mesmo quando... E acreditar, mas porque também estava relacionada, já agora que falou Nessa de Queiroz, com a história positivista, em que se acreditava que bastava ir consultar os documentos, bastava andar, ler as biografias, as cartas, as coisas do passado, para conhecer completamente o passado. Depois a história, porque a história não está dissociada da literatura, embora sejam coisas diferentes, mas são relações, ciências sociais e que estão diretamente no tempo. A partir do início do século XX, a história, com os Annales, a escola dos Annales em França, começa a perceber que não basta, que o passado não é algo que está terminado, mas é algo que está em construção. Que não basta conhecer todos os documentos do passado para termos acesso completo ao passado. E começam a relativizar os estudos sobre o passado. Daí nós podemos falar, por exemplo, em ingenuidade romântica, quando os românticos
um Alexandre Herculano, que toda a gente conhece, não é? Vai construir, vai buscar nos romances históricos e vai dar épocas passadas, acreditando, enfim, entre aspas, de que está a reconstruir totalmente o passado. Nós hoje sabemos que não é assim, que é muito difícil perceber o passado, não só os factos concretos, mas a própria história das mentalidades, a mentalidade do passado. E isso é que vai fazer a grande diferença de um Eça de Queiroz para, nem digo já um Aquilino, porque um Aquilino é os anos 30, 40, ainda não há uma história das mentalidades tão bem organizada, mas para os romances do fim do século XX e para o século XXI. Pronto, é mais até para a atualidade, que é, no fundo, uma grande desconfiança histórica e uma grande descrença nos saberes absolutos, e passar de uma escola positivista para escolas muito mais, que relativizam muito mais o conhecimento. Isso vê-se na filosofia, vê-se na história, e a literatura vai aproveitar desses saberes, não é? E romancistas como o Saramago, por exemplo, de quem eu não falei, ou que não tinha que falar aqui, não é? Ou a Agostina Bessa Luís, ou o Lobo Antunes, vão reconstruir o passado, até modificando, até dizendo coisas que nós sabemos que não aconteceram, criando os possíveis da história, e podia dar exemplos concretos que talvez se percebam melhor. Por exemplo, na história do Cerco de Lisboa do Saramago, e trata-se da conquista de Lisboa aos mouros no século XII, portanto, Dom Afonso Henriques. Ele, por um lado, abandona aquele ponto de vista de que os portugueses são os bons, os corajosos, os valentes, nós somos os bons e os outros são os maus, os cobardes, porque isso é a ideia da história maniqueísta que nós vemos, por exemplo, nos Lusíadas, que vemos ainda no século XIX, e que essa ideia se vai esbatendo, e chega, por exemplo, a uma frase no fim do romance, que é uma frase muito interessante e que condensa bem o que é a nova forma de escrever história, que é só esta frase: Lisboa estava ganha, perdera-se Lisboa. Ora, esta frase, claro que Lisboa estava ganha para os cristãos, perdera-se para os mouros, não é? Mas o escrever assim, Lisboa estava ganha, perdera-se Lisboa, é uma mudança completa de mentalidade e de ponto de vista sobre o passado. E, portanto, no fundo, é essa relação que vem do Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz não era bem já, porque o Eça de Queiroz é uma coisa especial, não é? O Eça já desestrutura o conhecimento do passado, mas eu não posso falar agora nisso, senão não saímos daqui. Eu podia falar na relíquia, na Ilustre Casa de Ramires. Eu posso, não me custa nada, mas se calhar tem que ser professor Sebastião. Mas posso dizer rapidamente, mas essa passagem, portanto, que vai dessa crença ingênua para um conhecimento crítico, uma atitude crítica e epistemológica em relação ao passado, e que dá essa frasezinha simples: Lisboa estava ganha, perdera-se Lisboa, não é? E que depois vai questionar tudo, vai dizer que o Dom Afonso Henriques, por exemplo, não podia ter feito aquele discurso que está nas crónicas porque ele era quase analfabeto. Portanto, que é uma construção do cronista, estão a ver? Portanto, o Saramago, eu não gosto de tudo que é Saramago, mas gosto muito de algumas coisas. Do Memorial de Convento, por exemplo, da história do Cerco de Lisboa, sobretudo estes dois. Porque esta história do Cerco de Lisboa, isto é fabuloso. Nós começámos a ler e dizemos, realmente, isto é assim, quer dizer, há coisas que parece que o hiperdetalhe. O Eça está um bocadinho numa transição, que depois vai ser abandonada no princípio do século e só retomada mais tarde. O Eça, por exemplo, num romance como a Relíquia, ou num romance como a Ilustre Casa de Ramires, para falarmos nessa relação com a história e com o real, vai ser de uma modernidade espantosa. Portanto, na Relíquia nós temos uma personagem que está ao mesmo tempo no tempo de Cristo e ao mesmo tempo no século XIX. Isto é impensável no século XIX. Isto só se nota numa Agostina Bessa Luís, ou num Saramago, ou num Lobo Antunes. Nós não temos isto no século XIX. E na Relíquia, não sei se leram, se calhar não, possivelmente não, mas nós temos uma personagem que vai a Jerusalém e de repente chega a Jerusalém, adormece, e quando acorda é uma personagem do século I depois de Cristo, assiste à Paixão de Cristo in loco, mas depois diz assim: eu agora vou ficar sempre aqui, eu, um contemporâneo do Times e do Gás, vou ficar aqui a Jerusalém. Esta junção dos dois tempos é uma coisa muito moderna e que nunca existiu no século XIX. O outro é a Ilustre Casa de Ramires, quando põe uma personagem no romance a escrever um romance histórico e nos mostra todos os tiques da construção e mostra-nos a artificialidade da construção. É muito interessante. O Eça é muito moderno. Portanto, e esta modernidade do fim do século XIX
depois não se vê no princípio do 20, na relação com a história, mas vê-se no princípio do 20 a recusa da história, a recusa do passado nas vanguardas, não é? Nas vanguardas históricas, o futurismo. Por exemplo, no futurismo, o Marinetti diz museus, cemitérios, vamos acabar com a gangrena dos professores. É de uma agressividade, não é? Contra a cultura instituída, criando uma nova cultura. O surrealismo, todos esses ismos, diz-se mesmo os ismos do princípio do século, não é? Que vão destruir. Como sempre, os avanços em cultura fazem-se por avanços e recuos, não é? Nós temos a destruição dos valores e depois vem uma coisa que vai outra vez atrás, mas que já não é a mesma coisa. Não é? Por exemplo, nós temos nos anos 60 o Nouveau Roman que destrói a sintaxe narrativa do romance, e o romance que nos aparece nos anos 80 é outra vez um romance com uma história bem contada, mas já não é o romance dos anos 40 ou dos anos 50. Não passou incólume por essa desestruturação, mas eu não vou dar agora aquelas de literatura. Eu agradecia, por último, iria só dar a palavra ao professor António Fiuza, que é diretor do Departamento de Engenharia de Minas. Desde já quero também agradecer aos nossos convidados pelas excelentes reflexões que aqui produziram. Antes de dizer umas palavras de agradecimento, Paulo, eu tinha tido uma questão para colocar, não vou talvez colocá-la, talvez a coloque, não há tempo realmente para a resposta. Não deixa de ser realmente curioso, digamos, que os romances que se passam naquela altura ligam realmente uma grande importância, realmente, a um certo tipo de novo proletariado que é transformado. É o neorrealismo. Porque está exatamente. Isso é típico. Mas, simultaneamente, digamos, o outro personagem, que foi também extremamente importante, o Pilha, aquilo que podemos chamar, ironicamente, o proletariado não institucionalizado, o proletariado piscateiro, não é muito retratado realmente e não tem grande relevância. Talvez realmente por um preconceito, digamos, ideológico, como não era o proletariado institucionalizado versus grande empresa, talvez tenha sido realmente um bocado desprezado realmente pela literatura e realmente neste apanhado. Mas sabe que a literatura neorrealismo é um eufemismo português, porque o termo é realismo socialista, só que em Portugal, nos anos 30 e 40, era impensável usar o termo socialista, portanto diz-se neorrealismo. Mas o neorrealismo não é só, eu aqui só falei do Wolfram, que foi que me encomendaram, mas nós temos, em 20 minutos, mas nós temos, por exemplo, os trabalhadores do Alentejo, os trabalhadores, por exemplo, na Laia Neve do Ferreira de Castro, temos, que até um pouco antes, a selva passada na Amazónia, quer dizer, há uma série, o Soeiro Pereira Gomes, os esteiros, são os ribatejanos, portanto, é toda uma literatura que, propositadamente, vai querer falar dos desprotegidos, mas normalmente é uma literatura, do ponto de vista literário, muito conservadora. Sim, sim. Não tem a modernidade, por exemplo, do surrealismo ou mesmo depois do Nouveau Roman em França. O neorrealismo é muito revolucionário ideologicamente, porque quer ser exatamente ideologicamente, mas do ponto de vista formal, normalmente é bastante conservador, tirando grandes autores, não é? Só estava realmente a chamar aqui realmente para, digamos, o desprotegido institucionalizado e o desprotegido não institucionalizado. Esse normalmente é abandonado na literatura. É mais abandonado porque são os tais marginais que não tinham voz. Exatamente. Tinham menos voz, aparecem agora. E nem sequer na literatura tinham voz. Finalmente, realmente resta-me agradecer a participação. Em primeiro lugar, vou agradecer as pessoas que vieram de fora, a doutora Fátima Marinho, quero agradecer particularmente também o facto de ter decidido estar aqui e ter proporcionado realmente uma visão tão interessante, o doutor Pedro Araújo, o professor Carlos Madureira, como sempre, uma visão diferente, e inovadora.
Quero também agradecer as pessoas que prepararam realmente esta sala, que está muito bem realmente concebida e que houve aqui algum esforço, inclusivamente esforço físico, ok? Muito elevado para realmente dar este aspecto mineiro. Portanto, Isabel Coutinho, Susana Medina, que realmente quero agradecer. E finalmente também ao colega, ao professor Góis, que participou também, e o departamento, e a biblioteca, o serviço da biblioteca, por terem organizado esta sessão. Ok, podem contar connosco para qualquer outra que queiram realizar no futuro. Obrigado.